não é um bem para a sociedade, não é um benefício para a humanidade. Isto vai causar o derramamento das 7 últimas pragas. É por isso que está chegando as 7 últimas pragas. Nestes últimos dias serão derramadas as 7 últimas pragas. A ira de Deus sem mistura de misericórdia. Em Apocalipse capítulo 16 está mencionado as 7 últimas pragas que serão derramadas para os habitantes da terra, a todos os adoradores da besta. Ouçam o que está a dizer a palavra de Deus. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, para transmitir a palavra de Deus, pois são as últimas mensagens para o encerramento da terra. É verdade. Nós estamos vivendo nas últimas profecias do planeta Terra. Por isso que nós precisamos prestar a máxima atenção à mensagem que está sendo transmitida. É o último convite divino de misericórdia ao mundo inteiro. Por isso devemos prestar a máxima atenção à mensagem final. Então, meus queridos irmãos, lembremos de uma parábola muito importante que o Senhor Jesus, Ele nos advertiu. Em que a parábola nos dizia que quando vedes a figueira, os seus ramos, as suas folhas já estiverem a cair para o chão, fiquem a saber que assim chegou o tempo do verão. E assim também, do mesmo modo, nós devemos saber que quando essas coisas estiverem a acontecer no mundo inteiro, fiquem a saber também que chegou o tempo. E nós estamos vivendo no tempo em que tudo aquilo que o Senhor Jesus profetizou já está a se cumprir aos nossos dias. Por isso devemos prestar a máxima atenção. Nós estamos vivendo num período em que está sendo promovido uma agenda em que os Estados Unidos está a promover. Estados Unidos está a promover uma agenda, que esta agenda é do Vaticano, Agenda 2030. E essa agenda do Vaticano que está sendo promovido pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo também é considerado como Projeto 25, Projeto 2025. Então, meus queridos irmãos, o que significa este Projeto 2025? O Projeto 2025 é a mesma Agenda 2030 do Vaticano, a mesma agenda da Igreja Católica que está sendo promovido pelos Estados Unidos. E este Projeto 2025 dos Estados Unidos é colocar os 10 mandamentos nas salas de aulas. Mas esses 10 mandamentos não são os mandamentos escritos pelo dedo de Deus na Bíblia. Não é. Mas sim é os 10 mandamentos feitos pelo Vaticano, a besta, representando o papado. Então é por isso que este é os 10 mandamentos que estão sendo colocados nas salas de aula. E isto é a Agenda 2030 de Roma. E esta Agenda 2030, então isto leva ao mundo inteiro a transgredir a santa lei de Deus, os mandamentos do Senhor, ao qual contém o 4º mandamento que nos manda guardar o santo sábado. Então é por isso, meus irmãos, estamos na hora final, em que está sendo promovido este decreto dominical pelos Estados Unidos. É por isso que, meus irmãos, Cristo também havia dando uma advertência para o mundo judaico naquela época, em que Cristo deu um sinal, e o sinal que Cristo deu, ele diz que quando verdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então nós estamos neste período. Para os outros que viveram no tempo de Cristo, os judeus naquela época foram advertidos, e o sinal foi dado, e que o sinal a qual foi dado para os judeus era que quando verdes
o cerco estiver cercado com os soldados romanos, então fiquem sabendo que chegou o tempo da destruição de Jerusalém. E é por isso que nós estamos no período. E assim o cerco foi acercado com os soldados romanos, até que no ano 70 foi destruído Jerusalém. É por isso que Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele chorou. Por que Cristo chorou? Neste período que Cristo estava a aproximar-se no momento da cruz do Calvário. Mas as lágrimas do Senhor Jesus não foi porque estava chegando o momento do Calvário, mas ele chorou porque milhares e milhares que viviam em Jerusalém, em que cada vez que era enviado profetas de Deus e eram apedrejados, eram mortos. E assim chegava ainda o momento que poderia se cumprir com o Filho de Deus. Então Cristo chorou porque ele viu aquela geração sendo morto no cerco de Jerusalém, por causa do endurecimento dos seus corações, por causa deles rejeitarem a Cristo como o Messias, o Salvador. Então, meus queridos irmãos, nós também temos os sinais que nos foi dado para os nossos dias. O sinal dado para aquela época para os discípulos é o mesmo sinal que é dado para os nossos dias. É uma advertência dupla para também esta última geração. Lembremos o que o Senhor Jesus disse. Ele diz que, em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Então é por isso que o sinal foi dado para os nossos irmãos na época judaica. E assim nos nossos dias também, o mesmo sinal é dado. A abominação desoladora, a qual falou o profeta Daniel, também para os nossos dias, é o decreto dominical. O decreto dominical assinado pelos Estados Unidos, América do Norte. Por isso que os Estados Unidos estão a promover a Agenda 2030. E esta Agenda 2030 de Roma, do Vaticano, e é até o mesmo projeto 2025 dos Estados Unidos. E assim, isto se refere ao decreto dominical. E o decreto dominical que já é assinado em 2020, no dia 2 de junho de 2020, quando os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele foi perante a estátua do João Paulo II e ele assinou o decreto dominical. E a partir daí ele liberou, disponibilizou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovam este mesmo decreto. Foi neste período que todas as igrejas começaram a promover liberdade religiosa. E assim a liberdade religiosa parece que é uma liberdade religiosa para o bem da humanidade. Parece que é uma liberdade religiosa para o bem da sociedade. Mas isso não é um bem para a sociedade. Não é um benefício para a humanidade. Isto vai causar o derramamento das 7 últimas pragas. É por isso que está chegando as 7 últimas pragas. Nestes últimos dias serão derramadas as 7 últimas pragas. A ira de Deus sem mistura de misericórdia. Em Apocalipse capítulo 16 está mencionado as 7 últimas pragas que serão derramadas para os habitantes da terra, aos todos os adoradores da besta. Ouçam o que está a dizer a palavra de Deus. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 14, o verso 9 está a dizer que se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa e na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. Que isto se refere às 7 pragas que estão chegando. Por isso, nós precisamos saber em que a besta que está dizendo é representando o líder da Igreja Católica, o papado. Ele é a besta referente
em Apocalipse 14, o verso 9. Agora, o que é a imagem da besta? A imagem da besta está a se referir às igrejas, todas as igrejas protestantes no mundo que estão unidas com a besta, com o papado, todos promovendo a liberdade religiosa, o decreto dominical. Isto é a imagem da besta. A imagem da besta é o pluralismo religioso. A imagem da besta é a união de todas as religiões. A imagem da besta é a união entre a igreja e o Estado. A igreja não se une com o Estado. Igreja é igreja e o Estado é Estado. O Estado não conhece nada da religião, não conhece nada da igreja. Mas porém, quando chega este período que igreja e Estado se unem, então isto é o pluralismo religioso, união das religiões. Isto é o que se refere à imagem da besta. Mas agora, o que é o sinal da besta? O sinal da besta, nós já sabemos quem é a besta, e que a besta representando o papado e a marca dele. Qual é a marca dele? Qual é a marca da besta? A marca da besta é o dia que o papado autoriza para ser o dia do Senhor. Qual é o dia que o Papa autoriza para ser o dia do Senhor? É o domingo. O domingo, o primeiro dia da semana, é um dia autorizado pelo Papa, pela besta mencionada em Apocalipse capítulo 13. Então, por isso que a marca da besta é o domingo. E assim todos aqueles que receberem a marca da besta receberão também a ira de Deus, que é as 7 últimas pragas que estão vindo. É por isso que grandes tribulações ainda virão para a terra, para todos os habitantes da terra. Aqueles que violarem, transgredirem a santa lei de Deus, os mandamentos do Senhor, escrito com seu próprio dedo em Êxodo capítulo 20, o verso 3 até 17, onde nós encontramos os santos mandamentos de Deus. E esses mandamentos de Deus, isto vai causar, a sua violação vai causar a ira de Deus. É por isso que o grande pecado dos judeus foi rejeitar Cristo, Jesus como Messias. E assim o grande pecado também para o mundo inteiro. O momento que estamos vivendo é a transgressão da santa lei de Deus, os mandamentos do Senhor, escrito pelo seu dedo em Êxodo capítulo 31, verso 18, e Êxodo 20, o verso 3 a 17. Então nós estamos neste período, meus queridos irmãos, nós não podemos adorar a besta, porque se nós adorarmos a besta e a sua imagem e recebemos o seu sinal, que é o domingo, então também receberemos a ira de Deus sem mistura de misericórdia. É por isso que nós estamos vivendo neste período da queda de Babilônia. Em Apocalipse 18 tem uma mensagem para os nossos dias, a queda de Babilônia. E a queda de Babilônia é a queda das igrejas, por causa das igrejas promover a liberdade religiosa. A liberdade religiosa que o mundo e as igrejas estão promovendo. Isto causou a queda de Babilônia. Isso trouxe a morada dos demônios dentro dos templos. E assim chegamos ao momento que o profeta João, ele viu o poderoso anjo, o quarto anjo, em Apocalipse 18. E desceu com grande poder, clamou fortemente, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, covil de toda ave imunda e aborrecível. E assim, isto representa a queda das igrejas, a queda de Babilônia. E assim nós estamos no período da queda de Babilônia, a queda das igrejas. O período que as igrejas caíram por promover a liberdade religiosa ao decreto dominical. E é por isso que a palavra de Deus diz que todos os mercadores da terra se enriqueceram com a custa da sua luxúria.
E nós estamos numa mensagem, que esta mensagem é uma mensagem proibida, a mensagem do terceiro anjo. E assim a mensagem do terceiro anjo que nos proíbe a adoração da imagem, ou a adoração da besta e a sua imagem. Esta mensagem, através das leis falsas da liberdade religiosa, é proibida. E assim, todos os mercadores da terra estão proibindo. Eles estão se enriquecendo com a custa da sua luxúria. Porque hoje, através da falsa liberdade religiosa, já não é permitido o pecado ser desmascarado. Então aquele que desmascarar o pecado pelo seu próprio nome, aquele que pregar dizendo que o Papa é a besta, a imagem da besta é a união da igreja com o Estado, a união de todas as religiões, e a marca da besta é o domingo, então este é totalmente multado. Este vai ser multado. E assim, desta forma, estão-se a cumprir Apocalipse 18, o verso 3, que diz que todos os mercadores da terra se enriqueceram com a custa da sua luxúria. E assim os advogados e os juízes, todos estão se enriquecendo, pedindo multas a todos aqueles que desmascararem o pecado pelo seu próprio nome. Aqueles que pregarem a mensagem do terceiro anjo são multados. E assim essas multas enriquecem os advogados e os juízes. Então, meus irmãos, neste momento, estamos no momento também que Babilônia também contaminou. Todos os reis da terra se contaminaram, se uniram com a Babilônia. E sabemos que Babilônia é as igrejas que caíram. E assim as igrejas caindo, todos promovendo a liberdade religiosa. E assim todas as igrejas caíram, se tornou moradas de demônio. Por isso que, meus amados amigos, quando está a se dizer que é a Babilônia, Babilônia não é cidade, mas a Babilônia é as igrejas que caíram. Então a Babilônia não é cidade. E assim chegamos neste momento, meus amados amigos, em que todos os reis da terra, que se referem aos governos, a todos os governantes, os presidentes que se uniram com a Babilônia, que assim é a união da igreja com o Estado. Então, meus amados amigos, chegou a hora final. Chegou o momento que o remanescente, os sinceros povos de Deus que ainda se encontram em Babilônia, precisam sair urgentemente, imediatamente, antes que as 7 últimas pragas sejam derramadas. Em Apocalipse 16, onde encontramos as 7 últimas pragas que serão derramadas aos habitantes da terra, para os adoradores da besta e da sua imagem, e aqueles que receberam o seu sinal na testa e na mão direita. Então é por isso que chegamos a este momento, receber a marca da besta na testa, representando o entendimento. Quando você entender e compreender que o domingo é o dia do Senhor, você está recebendo a marca da besta na testa. É símbolo do entendimento. E assim, receber a marca da besta na mão direita representa em que quando neste dia, do primeiro dia da semana, você repousar neste dia e você não trabalhar neste dia, você descansar, então isto representa que você agora está recebendo a marca da besta na mão direita. Amados amigos, chegou o período final. Chegou o momento da queda das igrejas, em que as igrejas se tornou moradas de demônio. As igrejas tornou-se esconderijo de toda ave imunda e detestável. E assim, Apocalipse 18, verso 4, está nos dizer que sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus pecados, para não receberem a ira de Deus sem mistura de misericórdia. As pragas estão chegando para os adoradores da besta. Daqui em diante, grandes tribulações vão acontecer ao mundo inteiro. Por isso que já estamos vendo grande confusão no mundo político, em que não está havendo entendimento, porque chegou o momento da ruína da nação. A ruína da nação por quê? Porque os Estados Unidos assinou uma lei
para que o mundo inteiro respeite esta lei. Qual é esta lei? Esta lei é o decreto dominical, para todos os habitantes da terra receberem a marca da besta. E esta lei foi assinada no dia 2 de junho de 2020. E assim o mundo inteiro já está obedecendo esta lei. O mundo inteiro está obedecendo esta lei, todos promovendo a liberdade religiosa. É por esta falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas, dentro dos templos, que, na verdade, assim o mundo inteiro está obedecendo. Mas ainda tem os sinceros dentro dos templos, que esses sinceros precisam prestar a máxima atenção ao que está acontecendo. Meus amados amigos, o tempo acabou. É o momento de fazer firme a nossa vocação. É o momento de tomar as decisões no momento que estamos vivendo. O tempo acabou. Todos precisam decidir se de que lado você quer estar. É por isso que a Agenda 2030, que está sendo promovida pelos Estados Unidos, que é a Agenda do Vaticano, esta agenda que é o Projeto 2025, e isto mesmo é a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pois a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela recebeu este encargo em 1960. 1965, ela recebeu este encargo. Por isso que foi em 1965 que houve a convocação de todas as igrejas protestantes. Todas as igrejas protestantes foram convocadas em 1962 no Concílio Vaticano II em Roma. E assim também apareceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que foi 2 pastores no Concílio Vaticano II. E assim foi neste período que todas as igrejas protestantes receberam o encargo, a doutrina social da Igreja Católica. Mas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela assinou um documento, o documento da dignidade humana. Este documento da dignidade humana que a Igreja Adventista assinou em 1965 é o mesmo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa que ela mesma, a Igreja Adventista, está a promover. Então é por isso, neste momento, nós estamos vendo que agora Deus rejeitou a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus rejeitou por completamente a liderança, e assim Deus levantou a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos, que é do primogênito da linhagem de Dan. Elias Joanã de Vilene Souza agora é a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, isto fora dos templos. É por isso que nós chegamos a este período, que o remanescente estará fora dos templos e não promovendo o decreto dominical, não promovendo a falsa liberdade religiosa. É por isso que ela, a Igreja Adventista, ela está assentada na ONU, lá na cadeira da ONU, e também está na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, no governo Trump, onde estão o pastor Big Notti e o pastor Bicarso, pastores adventistas, que estão lá representando a Igreja Adventista a nível mundial. Então vejam que agora estamos no momento da queda das igrejas, a queda de Babilônia. Por isso esta é a mensagem final, e que nós estamos neste tempo da queda de Babilônia, é que está a se cumprir o Apocalipse 18, o verso 1 até 5, e assim chegou o momento, amados amigos, chegou o período que agora o povo de Deus precisa sair para não se contaminar com os seus pecados, para não receber a ira de Deus. Por isso, sai dela, povo meu, para não ser desparticipado dos seus pecados. Esta é a mensagem do Senhor, é a mensagem final, a advertência final, o último convite divino a ser dado ao mundo inteiro. É por isso que Deus ainda tem os seus filhos em todas as religiões, em todas as igrejas. Deus tem filhos dentro da Igreja Católica. Deus tem filhos dentro da Igreja Adventista.
Deus tem filho em todas as religiões. Em todas as igrejas protestantes, metodistas, batistas, pentecostais, todas as igrejas, Deus tem os seus filhos ali, em que chegou o momento que agora esses sinceros filhos de Deus precisam sair para não receberem as 7 últimas pragas, que é a destruição final do mundo inteiro. Porque assim chegamos a um momento que a história vai se repetindo nos nossos dias.